essas tarifas virão. Isso faz parte de campanha, né, de reeleição do presidente Trump. O tarifaço veio, foi removido por uma decisão da Suprema Corte e ele vem prometendo reimpor tarifas. Então, virão. Não vejo numa escala tão grande, tão aberta, tantos produtos como foi o famoso tarifaço, mas produtos mais específicos. E aí acho que não vai ter muita margem de negociação, mas, por outro lado, é possível que o governo brasileiro consiga diminuir isso fazendo concessões, né? Acho que, sem dúvida alguma, a diminuição das tarifas para a nossa importação de etanol, por exemplo, é algo que agradaria bastante o presidente Trump. Então, negociar é preciso. Essas tarifas virão. Mas acho que temos margem de manobra. Você tinha já antecipado, fazendo operações inclusive com o governo americano, que essas tarifas poderiam ficar ali numa faixa de 30%. Você acha que essa conversa pode trazer as tarifas para um patamar um pouco menor? E que tipo de concessão que o governo brasileiro poderia fazer para tentar obter uma negociação mais favorável em relação às tarifas? O Brasil tem muita margem para fazer concessões porque é um país muito protecionista, que tem ali, né, tarifas em média de 12%, isso em média. A gente tem tarifa de 70% no setor dos insumos para o plástico, tem o 18% do etanol com cotas, né? Então, assim, e nós sofremos com isso, nós brasileiros. Essa deveria ser uma reivindicação dos consumidores brasileiros, em primeiro lugar. Não só os consumidores, mas a indústria, as empresas brasileiras sofrem com o alto preço dos bens de capital, das máquinas, dos computadores, dos celulares, dos automóveis, dos caminhões. Aqui é tudo muito mais caro e muitas vezes de menor qualidade por causa desse protecionismo que é algo endêmico no Brasil, né? Está aqui desde sempre, sem que nós tivermos com isso conseguido ter uma indústria altamente competitiva. Pelo contrário, o protecionismo que ele faz é desestimular os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Por que você vai investir se você está protegido por tarifas, né? Então, tem muita margem, mas não é assim que o presidente Lula, o campo da esquerda, vê as coisas, né? Eles acreditam na substituição de importações, um termo que eu ouço desde os anos 70, né? Porque eu nasci em 1966. Então, eu vivi isso, né? Eu sei dos fracassos que isso representa ao longo da história recente do Brasil. Mas sim, a minha apuração continua a mesma, de que as tarifas devem ficar, em média, na faixa de 30%. Ontem à noite, o presidente Trump foi acompanhar a construção, né, uma reforma, na verdade, uma restauração, né, no Abraham Lincoln lá, Memorial. E aí uma repórter perguntou para ele como tinha sido a conversa com o Lula. E ele respondeu que foi muito boa, algo que ele já tinha escrito no Truth Social logo depois do encontro, e falou: ele é um homem bom, ele é um cara inteligente, smart guy, e nós queremos aumentar o comércio com o Brasil, e eles estão pedindo um alívio nas tarifas. Interessante, né? Porque assim, o Trump ele não listou as reivindicações do Brasil. Ele listou a principal reivindicação. Desculpa, ele não listou as reivindicações dos Estados Unidos, que ele preside. Ele listou a principal reivindicação do presidente Lula na conversa, para você ver como essa reivindicação teve um impacto sobre ele, imprimiu na mente dele a pauta da reunião. Isso é muito, muito interessante, é um ganho diplomático muito grande, diplomacia presidencial do presidente Lula. Mas, como o Gunther disse muito bem, o tarifaço vai vir com base na seção 301, que está resguardada constitucionalmente, diferentemente da lei de poderes emergenciais internacionais, né, que a Suprema Corte deu uma raquetada no uso dessa lei, né?
Mas sim, a resposta é sim. Pode haver um pouco mais de flexibilidade, uma lista de exceções maiores, não só aquela que diz respeito aos interesses dos Estados Unidos, né, como carne, suco de laranja, café, os que têm sido beneficiados por causa da inflação americana, mas também outros itens e tal. E, acima de tudo, o ganho real, material, que nós podemos dizer, é que o Brasil ganhou tempo, porque, pela minha apuração, esse tarifaço estava prestes a sair, né? E, de acordo com esse compromisso, se o Trump cumprir a parte dele, porque com o Irã ele descumpriu todos os acordos e todas as negociações que estavam sendo feitas, atropelou todas as negociações, né? Isso ele vem fazendo desde 2018. Se ele cumprir a parte dele, aí não vai sair imediatamente, vai sair mais adiante. Pois um outro bastidor também, que uma fonte que participou da reunião comentou, é que o Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, né, o chefe do USTR, que está por trás, assim, né, que coordena a política tarifária de Donald Trump, que ele ficou durante a reunião agindo como bad cop, né, como mal policial. E até foi interessante que essa fonte falou que eram muitos assuntos e que alguns assuntos não eram concluídos, né? E a gente percebe um pouco isso nas falas do presidente Lula, porque ele falou sobre investimentos no setor de minerais, ele falou sobre aquelas, mas parece que esses assuntos, claro, né, também não se conclui todos esses assuntos complexos em uma reunião de 3 horas, mas também talvez o que até o próprio presidente Donald Trump falou, que foi uma reunião dinâmica, né, que vários assuntos foram apresentados. E aí, professor, eu queria te perguntar sobre exatamente o que o Brasil, como país, tem a oferecer para os Estados Unidos. A gente vem falando muito sobre os minerais de terras raras, né? E essa reunião estendida de 3 horas, esses assuntos que foram fluindo um atrás do outro, né? Apesar do Jameson Greer ser esse bad cop, tentar ali trazer as questões, alegações de práticas desleais do Brasil no comércio, o senhor acha que pode haver, por exemplo, um acordo nesse setor de minerais críticos, considerando que o próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na coletiva ontem também, né, nessa quinta também, ele chegou a falar que há previsão de investimentos americanos no Brasil nessa área? Olha, Priscila, eu acho que, apesar de normalmente as pessoas estarem colocando esse setor como algo, um entrave nas relações bilaterais, eu acho o contrário. Eu acho que é um tema, desde que o governo Lula pense estrategicamente, não ideologicamente, esse é um tema que pode nos aproximar, porque é sabido desse interesse americano sair da dependência da China, assim como praticamente o mundo inteiro, principalmente europeus, tá? Ter a segunda maior reserva de minerais críticos aberto a investimento de empresas desses países, que até possam fazer o processamento aqui para ser enviado já um produto manufaturado, já tendo algum refino aqui, é do interesse deles e é nosso, acima de tudo é nosso. E por que eu digo, seja uma visão estratégica, não ideológica? Eu já estou com um pouco mais de esperança que isso ocorra, porque nesse caso dos Estados Unidos, ficou claro para mim que o presidente tirou a assessoria especial da Presidência da República, comandada pelo embaixador Celso Amorim, que é sabido um anti-americanista, e delegou a quem sempre deveria ter sido, a política externa brasileira, que é o chanceler. Então, todas essas negociações, junto com o vice-presidente Alckmin, junto aos Estados Unidos, têm sido feitas da forma tradicional que a diplomacia brasileira foi reconhecida historicamente. Então, estando nas mãos do Itamaraty profissional, eu vejo que isso vai ser bem explorado, desde que não haja essa interferência ideológica por parte de alguns membros do governo, que não é só assessoria especial da presidência. Porque, como o Lorival colocou muito bem, eu sou só um aninho mais novo que o Lorival, a gente cresceu no nacional desenvolvimentismo, que ainda é enraizado na mentalidade da esquerda brasileira e latino-americana quase que no geral, talvez com exceção do Chile.
Então, trazer americano para cá, para boa parte da esquerda brasileira, é um absurdo. Agora, trazer a China, que faz a mesma prática que os americanos faziam nos anos 50 e 60, tudo bem. E a gente cai numa dependência em relação à China. Então, até pela nossa postura, né, de novo, tradicional, de uma diplomacia independente, equilibrada, sem excessos, é fundamental que a gente atraia empresas ocidentais para cá, para fazer esse desenvolvimento desse setor que realmente é tão estratégico hoje, não é nem no futuro, é hoje.